A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 35. A casa de Jessica McDermott Price ficava em um bairro novo. Uma grande variedade de belas construções em estilo colonial com cores de sorvete baunilha, pistache. Elas se estendiam por ruas contorcidas e enroscadas como intestinos. Judy passou por 2 vezes pela casa antes de Georgia localizar o número na caixa de correio. Ela era amarelo fluorescente, como um sorvete de manga, e não tinha qualquer estilo arquitetônico particular, a não ser que grande, sem graça e típico dos subúrbios americanos fosse um estilo. Judy deslizou por ela e continuou descendo a quadra por mais uns 100 metros. Depois virou em uma entrada de garagem não pavimentada e rodou por um barro amarelado e seco até uma casa em obras. A garagem fora apenas iniciada. Havia vigas de pinho brotando da fundação de cimento e mais vigas se entrecruzando no alto, tudo coberto por uma lona de plástico. A casa ligada a ela só estava um pouco mais acabada. Tinha chapas de compensado pregadas entre as vigas e retângulos abertos para mostrar onde iam ficar as portas e janelas. Judy manobrou o Mustang para deixá-lo de frente para a rua e de ré para o espaço vazio, sem portas de garagem. De onde estacionaram, tinha uma boa vista da casa de Jessica Price. Ele desligou o carro. Ficaram algum tempo em silêncio, ouvindo o motor dar pequenos estalos enquanto esfriava. Tinham feito a viagem da casa de Beme até ali num ótimo tempo. Ainda não passava de 1 da manhã. "Temos um plano?" perguntou Georgia. Judy apontou para o outro lado da rua, onde havia umas grandes cestas de lixo no meio-fio. Depois fez um gesto para os lados, mostrando mais cestas de plástico verde. "Parece que é dia do lixeiro passar", disse Judy. Acenou para a casa de Jessica. Ela ainda não trouxe o lixo. George o encarou. Um poste no final da rua atirou um pálido raio de luz nos olhos dela, que brilharam como água no fundo de um poço. Ela não disse nada. "Vamos esperar até Jessica aparecer com o lixo e então a fazemos entrar no carro conosco." "Fazemos entrar. Passeamos um pouco. Vamos ter uma conversa, nós 3. E se for o marido dela que trouxer o lixo?" "Não vai ser. Ele estava na reserva, mas foi convocado e acabou sendo liquidado no Iraque. Foi uma das poucas coisas que Ana me contou sobre a irmã. Talvez agora ela tenha um namorado. Se ela tiver um namorado, e se ele for muito maior que eu, vamos esperar e procurar outra oportunidade. Mas Ana nunca falou de um namorado. Pelo que entendi, Jessica estava morando aqui somente com seu padrasto, Craddock, e sua filha." "Filha?" Judy fitou uma bicicleta rosa encostada na garagem de Jessica. Georgia seguiu o olhar dele. "É por isso que não vamos entrar esta noite", disse Judy. "Mas de dia a menina tem que ir ao colégio. Mais cedo ou mais tarde, Jessica vai ficar sozinha." "E aí?" "Aí podemos fazer o que precisamos fazer, sem medo de que a filha possa ver." Por algum tempo os 2 ficaram calados. Um canto de insetos saía das palmeiras e do mato atrás da casa inacabada. Um pulsar ritmado, inumano. De resto, a rua estava tranquila. "O que vamos fazer com ela?" disse Georgia. "O que tivermos de fazer." Georgia baixou o banco bem para trás e ficou olhando no escuro para o teto. Bon se inclinou para a frente e ganhou ansiosamente em seu ouvido. Georgia fez carinho no focinho dela. "Estes cachorros estão famintos, Judy." "Vão ter de esperar", disse ele, fitando a casa de Jessica Price. Judy estava com dor de cabeça e com os nós dos dedos feridos. Também se sentia extremamente cansado e sua exaustão tornava difícil seguir por muito tempo qualquer linha de raciocínio. Seus pensamentos eram cachorros negros correndo atrás da própria cauda. Rodavam sem parar em círculos enlouquecidos sem jamais chegar a parte alguma. Ele havia feito algumas coisas ruins na vida. Embarcado Ana naquele trem, por exemplo. Mandá-la de volta à casa da família para morrer.
mas nada semelhante ao que achava que podia vir pela frente. Não tinha certeza do que teria de fazer, se aquilo terminaria em morte. Podia terminar em morte. E ouvia Johnny Cash na sua cabeça cantando Folsom Prison Blues. Mamãe me disse para ser um bom garoto, para não brincar com armas. Pensava na pistola que deixara em casa. Seria mais fácil conseguir as respostas de Jessica Price se tivesse uma arma. Só que, se estivesse armado, Craddock já o teria persuadido a atirar em Georgia, em si próprio e nos cachorros. Judy pensou nas armas que possuíra, nos cães que possuíra e se viu correndo descalço com os cachorros nas colinas atrás da fazenda do pai. Lembrou a emoção de correr com os cachorros à luz da aurora, o estampido da espingarda quando o pai atirava nos patos e como a mãe fugira com ele quando Judy tinha 9 anos. Só que, na rodoviária, a mãe perdeu a coragem e ligou para os pais dela. Chorou ao telefone e eles a mandaram levar o menino de volta para o pai e tentar fazer as pazes com o marido e com Deus. O pai estava esperando com a espingarda na varanda quando eles voltaram e golpeou-a no rosto com a coronha. Depois colocou o cano sobre o seu seio esquerdo e disse que a mataria se algum dia tentasse escapar de novo. Por isso ela jamais fugiu novamente. Quando Judy, que então era Justin, tentou entrar na casa, o pai disse: "Não estou zangado com você, garoto. A culpa não foi sua." O pai envolveu-o com um abraço e o apertou com sua perna. Depois se curvou para beijá-lo e disse que gostava muito dele. Justin respondeu automaticamente que também gostava muito dele. Uma lembrança que ainda o fazia tremer. Um ato moralmente repugnante, tão vergonhoso que ele não podia suportar ser a pessoa que o praticara. Por isso teve a necessidade de se tornar outra pessoa. Não teria sido essa a pior coisa que fizera? Plantar aquele beijo de Judas na face do pai enquanto a mãe sangrava? Aceitar a moeda sem valor do afeto do pai? Não era pior que mandar Ana embora, e agora Judy voltava ao ponto de partida. A manhã que tinha pela frente. Ele se perguntava se conseguiria empurrar a irmã de Ana para a traseira do carro, tirá-la de sua casa, fazer o que fosse preciso para obrigá-la a falar. Embora não estivesse quente no Mustang, Judy limpou o suor da testa com as mãos do braço, antes que começasse a escorrer pelos olhos. Vigiava a casa e a rua. A certa altura, uma viatura policial passou por eles, mas o carro estava fora de vista, enfiado nas sombras da garagem semi-construída. A viatura nem diminuiu a marcha. Georgia cochilava, o rosto virado para o lado. Pouco depois das 2 da manhã, ela começou a lutar com alguma coisa no sono. Sua mão direita se ergueu, como se quisesse chamar a atenção do professor. Georgia não substituíra o curativo, e a ferida estava branca e enrugada, como se tivesse ficado horas mergulhadas na água. Branca, enrugada e terrível. Ela começou a golpear o ar e a gemer, um arrepiante som de terror. Georgia atirou a cabeça para trás. Ele se inclinou sobre ela, dizendo seu nome. Firme, mas gentil, pegou-a pelo ombro e sacudiu-a para ela acordar. Georgia bateu nele com a mão doente. De repente, seus olhos se arregalaram e ela o encarou sem reconhecê-lo. Fitou-o com um horror cego, absoluto. Então, naqueles poucos momentos, Judy soube que ela estava vendo não o seu rosto, mas o do homem morto. Mary Beth, tornou ele a dizer. É um sonho. Shh, está tudo bem com você. Agora está tudo bem. A névoa sumiu dos olhos dela. O corpo de Georgia, antes rígido, encolhido, cedeu, relaxando a tensão. Ela ofegou. Ao puxar o cabelo empapado de suor que estava grudado no rosto de Georgia, Judy ficou assustado com o calor que emanava dela. Sede, disse Georgia. Judy estendeu a mão para trás. Remexeu na bolsa de plástico com as compras feitas num posto de gasolina e encontrou uma garrafa de água. Georgia soltou a tampa e, em 4 grandes goles, tomou um terço da garrafa. E se a irmã Diana não puder nos ajudar? Perguntou ela. Se não puder fazê-lo ir embora. Vamos matá-la se ela não puder fazer Craddock ir embora? Por que não tenta descansar?
Vamos ter de esperar algum tempo. Não quero matar ninguém, Judy. Não quero usar minhas últimas horas na Terra para assassinar uma pessoa. Estas não são suas últimas horas na Terra, disse ele. Teve, no entanto, o cuidado de não incluir a si próprio naquela declaração. Também não quero que você mate alguém. Não quero que seja esse tipo de pessoa. Além disso, se a matarmos, passaremos a ter 2 fantasmas nos assombrando. Acho que não vou conseguir suportar outros fantasmas correndo atrás de mim. Quer ouvir um pouco de rádio? Prometa que não vai matá-la, Judy. Não importa o que aconteça. Ele ligou o rádio. Encontrou o Foo Fighters no emissor FM. David Grohl cantava que estava se segurando. Judy baixou o volume, reduzindo-o a um murmúrio mais fraco possível. Mary Beth, começou ele. Ela estremeceu e Judy continuou. Tudo bem com você? Gosto quando me chama pelo meu verdadeiro nome. Não me chame Mar de Georgia, está bem? Está bem. Gostaria que você não tivesse me conhecido tirando a roupa para bêbados. Gostaria que não tivéssemos nos conhecido num clube de striptease. Gostaria que você tivesse me conhecido antes de eu ter começado a fazer esse tipo de coisa. Antes que eu me tornasse o que sou. Antes que eu tivesse feito todas as coisas de que agora me arrependo. Não sabe como as pessoas gostam de móveis com aspecto usado? Como se chama a pintura para dar um ar envelhecido à mobília? Platina? Sem dúvida, algo que teve um certo uso é mais interessante que algo novinho em folha, que nunca sofreu um arranhão. Tem a ver comigo, disse ela, sensualmente platinada. Estava tendo novamente calafrios, agora sem parar. Como está se sentindo? Tudo bem, disse ela, a voz tremendo juntamente com o resto. Ouviam o rádio através de um fraco assobio de estática. Judy sentia que estava ficando mais calmo. A cabeça clareava. Os músculos que tinham dado um nó começavam a afrouxar, a relaxar. Por ora, não importava o que tinha pela frente ou o que teriam de fazer de manhã. Também não importava o que tinham deixado para trás. Os dias no volante, o fantasma de Craddock McDermott com sua velha caminhonete e seus olhos rabiscados. Judy estava simplesmente em algum lugar no sul, num Mustang, com o banco arriado e o Aerosmith no rádio. Então Mary Beth arruinou o momento. Se eu morrer, Judy, e você continuar vivo, disse ela, vou tentar detê-lo. Do outro lado. Do que está falando? Você não vai morrer. Eu sei. É só por desencargo de consciência. Se tudo der errado, vou procurar a Ana e nós, garotas, tentaremos fazê-lo parar. Você não vai morrer. Pouco importa o que a Miss Ouija disse ou o que Ana mostrou a você no espelho. Ele tinha decidido isso algumas horas atrás na estrada. Mary Beth franziu a testa, pensativa. Assim que ela começou a falar conosco, meu quarto ficou gelado. Eu não conseguia parar de tremer, nem sentia minha mão na seta. E quando você perguntava alguma coisa a Ana, eu já sabia o que ela ia responder. Sabia o que estava tentando dizer. Eu não ouvia vozes ou algo assim. Só sabia. Tudo fazia sentido naquele momento, mas não agora. Não posso lembrar o que ela queria que eu fizesse ou o que queria dizer quando falou numa porta. Se bem que acho que estava dizendo que, se Craddock pode voltar, ela também pode. Com uma pequena ajuda. De alguma forma eu posso ajudar. Só que tenho isso bem claro na minha cabeça. Eu posso ter de morrer para ajudar. Você não vai morrer. Não se depender de mim. Ela sorriu. Era um sorriso cansado. Não depende de você. Judy não soube o que responder. Não a princípio. Já havia passado pela sua mente que ele tinha um meio de garantir a segurança de Mary Beth, mas não se sentia disposto a pôr aquilo em palavras. Tinha-lhe ocorrido que, se ele morresse, Craddock iria embora e Mary Beth viveria. Craddock só queria a ele. Talvez só tivesse reivindicações nesse mundo enquanto Judy estivesse vivo. Afinal, Judy o havia comprado, adquirira a posse do fantasma e de seu paletó.
Craddock havia passado quase uma semana inteira tentando fazer Judy se matar. E ele andara tão ocupado se defendendo que não parara para se perguntar se o preço da sobrevivência não seria pior do que dar o braço a torcer ao morto. Ele certamente ia perder. E provavelmente, quanto mais resistisse, mais arrastaria Mary Beth consigo. Porque o morto puxa o vivo para baixo. Mary Beth o encarava, os olhos de um brilho úmido e encantador na escuridão. Judy alisou o cabelo dela e tirou-o da testa. Era muito jovem e bonita com aquele rosto molhado de suor da febre. A ideia de que a morte dela devesse preceder a dele era mais que intolerável. Era obscena. Judy deslizou para ela, esticou os braços e pôs as mãos de Mary Beth nas suas. Enquanto a testa dela estava molhada e muito quente, as mãos estavam molhadas e muito frias. Judy as virou no escuro. O que viu provocou um considerável choque. As duas mãos estavam secas como ameixas, brancas e enrugadas, não apenas a direita, embora a direita fosse a mais terrível, pois toda a parte de baixo do polegar era uma ferida podre, brilhante, e a unha do polegar se fora, caíra. Na superfície de ambas as palmas, linhas vermelhas de infecção acompanhavam as delicadas ramificações das veias. Seguiam para os antebraços e ali se espalhavam, desenhando talhos rubros de aparência doentia através dos pulsos. — O que está acontecendo com você? Perguntou ele como se já não soubesse. Era a história da morte de Anna escrita na pele de Mary Beth. De certa forma, ela é parte de mim. Anna, eu a estou levando dentro de mim. Já há algum tempo venho fazendo isso, eu acho. Uma declaração que devia surpreendê-lo, mas não o fez. Judy sentira que Mary Beth e Anna estavam se aproximando, se fundindo de alguma maneira. Percebera isso no modo como o sotaque de Mary Beth voltara à tona, ficando cada vez mais parecido com a lacônica fala arrastada de garota da roça de Anna. E no modo como Mary Beth brincava agora com o cabelo, exatamente como Anna costumava fazer. Mary Beth continuou. Ela quer que eu a ajude a voltar para o nosso mundo, para que ela possa detê-lo. Eu sou a porta. Foi o que ela me disse. Mary Beth, começou ele, mas não pôde encontrar mais nada para dizer. Esse é meu nome. Ela fechou os olhos e sorriu. Não abuse dele. Ou melhor, vá em frente e use-o até o final. Gosto de ouvir você repeti-lo. Adoro a maneira como você o pronuncia, sílaba por sílaba. Não só o Mary. Mary Beth, repetiu Judy, soltando as mãos dela e beijando-a logo acima da sobrancelha esquerda. Mary Beth beijou sua bochecha esquerda. Ela estremeceu, de prazer desta vez. Mary Beth beijou-a na boca. Essa sou eu. Quem eu sou. Quem eu quero ser. Mary Beth. Como se você estivesse levando duas garotas pelo preço de uma. Ei, talvez esteja realmente levando duas garotas. Se Anna estiver dentro de mim... Mary Beth abriu os olhos e encontrou os dele. Quando você está transando comigo, talvez também esteja transando com ela. Não é um bom negócio, Judy. Não acha que sou uma tremenda pechincha? Como você poderia resistir? É o melhor negócio da minha vida, disse ele. Não se esqueça disso, disse Mary Beth beijando-o de volta. Ele abriu a porta do carro, mandou os cachorros saírem e, por algum tempo, Judy e Mary Beth ficaram sozinhos no Mustang, enquanto os cães pastores tiveram de se acomodar no chão de cimento da garagem. Capítulo 36. Ele acordou assustado, o coração batendo depressa demais, ao som dos cachorros latindo. Seu primeiro pensamento foi: é o fantasma. O fantasma está chegando. Os cachorros estavam de novo no carro. Tinham dormido atrás. Agnes e Bon juntos no banco traseiro, ambos espreitando pelas janelas uma feia labradora amarela. A labradora estava com as costas rígidas e a cauda em pé, latindo sem parar para o Mustang.
Agnes e Bon a observavam com expressões ávidas, previdentes, e latiam ocasionalmente, mas com vontade. Sons estridentes que, no espaço confinado do Mustang, feriam os ouvidos de Judy. Mary Beth se contorceu no banco do carona, fazendo careta. Já não estava mais dormindo, mas gostaria de ainda estar. Judy mandou os 2 cães fecharem a porra da boca. Eles não deram a menor atenção. Ele olhou direto para o sol através do para-brisa, um buraco cor de bronze perfurado no céu, um brilhante e implacável holofote apontado para seu rosto. Deixou escapar um resmungo diante do clarão, mas antes que pudesse erguer a mão para proteger os olhos, um homem se colocou na frente do carro e a cabeça dele bloqueou o sol. Quando estreitou os olhos, Judy viu um rapaz usando um cinto de couro com ferramentas. Era um autêntico peão do sul, a pele tostada num tom vermelho profundo. Olhou sério para Judy, que, por sua vez, acenou com a mão e com a cabeça para ele e deu a partida no Mustang. Quando o relógio no mostrador do rádio se iluminou, ele viu que eram 7 da manhã. O carpinteiro chegou para o lado e Judy saiu da garagem e contornou a picape estacionada do homem. A labradora amarela caçou-os pela estradinha de acesso à garagem, sempre latindo, até parar na beira do quintal. Bon latiu uma última vez para ela quando o carro se afastava. Judy passou devagar pela casa de Jessica Price. Ninguém havia trazido o lixo. Ele concluiu que ainda era cedo e se afastou da pequena esquina suburbana de Jessica. Levou primeiro o Agnes e depois Bon para passear numa pracinha e comprou chá e donuts numa lanchonete drive-thru. Mary Beth tornou a enfaixar a mão direita com um pouco de gás e dos suprimentos cada vez menores do estojo de primeiros socorros. Deixou a outra mão, que pelo menos não tinha feridas visíveis, como estava. Depois de abastecerem o carro, estacionaram no canto do posto para comer. Judy deu donuts sem recheio para os cachorros. Depois dirigiu de volta até a casa de Jessica Price. Estacionou na esquina, a meia quadra de distância, do lado oposto da rua e consideravelmente longe da casa em construção. Não queria se arriscar a ser visto pela labradora que estava rondando o carro quando eles acordaram. Passava das 7h30 e ele tossia para Jéssica trazer logo o lixo. Quanto mais tempo ficassem parados ali, mais chamariam a atenção. Os 2 no Mustang preto, usando casacos de couro preto e calças jeans pretas, com todos aqueles ferimentos visíveis e tatuagens. Pareciam mesmo o que eram: 2 delinquentes perigosos observando o local onde planejavam cometer um crime. Um aviso de você estar sendo filmado num poste das proximidades encarava-os de frente. A essa altura, o sangue corria nas veias de Judy e sua cabeça estava clara. Estava pronto, mas não havia nada a fazer além de esperar. Ele se perguntava se o carpinteiro o reconhecera e o que ia dizer aos outros homens quando eles chegassem à obra. Ainda não consigo acreditar. Um sujeito parecido com Judas Coyne cochilando na garagem. Ele uma piranha gostosa. Era tão parecido com o cara real que quase pedi para ele cantar uma música. E então Judy percebeu que o carpinteiro poderia efetivamente identificá-los depois que tivessem feito o que quer que estivessem prestes a fazer. Para uma pessoa famosa não era fácil viver como fora da lei. Ele ficou pensando em quem, entre os astros de rock, havia passado mais tempo na cadeia. Rick James, talvez. Ele ficou, quanto tempo? 5 anos? 3? Outros deviam ter cumprido penas menores do que essa. Led Belly foi condenado por assassinato. Quebrou pedras durante 10 anos. Mas ganhou o indulto depois de fazer um show para o governador e sua família. Bem, Judy achava que, se o jogo terminasse como ele imaginava, ficaria mais tempo na cadeia do que os 3 juntos. A prisão não chegava exatamente a assustá-lo. Tinha um monte de fãs lá dentro. A porta da garagem da casa de Jessica McDermott Price se abriu, fazendo barulho. Uma garota magra, de uns 11 ou 12 anos, com o cabelo dourado cortado em estilo Chanel bem curtinho, levava uma cesta de lixo para a beira da rua. Ao ver a menina, Judy sentiu uma pontada de surpresa, pois a semelhança com Anna era muito grande.
o queixo forte, pontudo, as mechas muito claras e os olhos azuis espaçados davam a impressão de que Anna tinha saído de sua infância nos anos 1980 e entrado diretamente naquela bela e luminosa manhã. A menina largou o lixo, cruzou o quintal e entrou pela porta da frente. A mãe foi ao encontro dela logo na entrada. A garota deixou a porta aberta, permitindo que Judy e Mary Beth observassem mãe e filha juntas. Jessica McDermott Price era mais alta do que Anna tinha sido. Seu cabelo possuía um tom mais escuro e sua boca era rodeada de rugas. Usava uma blusa de camponesa, com punhos soltos, cheios de babados, e uma saia preguiada com estampados de flores. Uma roupa que, Judy imaginava, tinha como objetivo lhe dar uma aparência de liberdade, uma vigorosa e simpática cigana. Mas isso era uma imagem construída com muito cuidado e senso profissional. O que ele podia ver da casa era só mobília escura e envernizada, de aspecto caro, e paredes revestidas de madeira de lei. Era a casa de um dono de banco de investimentos quarentão, não de uma vidente. Jéssica entregou uma mochila à menina, uma coisa brilhante, roxa e rosa, combinando com o casaco e o tênis, assim como a bicicleta que estava lá fora, e deu um beijo que roçou a testa da filha. A garota saiu depressa, batendo a porta e atravessou correndo o quintal, pondo a mochila nos ombros. Estava do lado da rua oposto a Judy e Mary Beth. Lançou-lhes um olhar quando passou, avaliando-os. Torceu o nariz como se eles fossem um monte de lixo visto no quintal de alguém. Logo virou a esquina e desapareceu. Assim que ela saiu de vista, a pele sob os braços de Judy começou a formigar, e ele tomou consciência do suor pegajoso que colava sua camisa nas costas. Aí vamos nós, disse. Sabia que seria perigoso hesitar, dar a si mesmo um tempo para pensar. Saltou do carro. Agnes foi atrás dele. Mary Beth saiu pelo outro lado. Espere aqui, disse Judy. Não, porra. Judy foi até a mala. Como vamos entrar? Perguntou Mary Beth. Vamos simplesmente bater na porta da frente? Ei, chegamos para matá-la? Ele abriu a mala e tirou a chave de roda. Apontou para a garagem, que tinha sido deixada aberta. Depois bateu a mala e começou a atravessar a rua. Agnes disparou na frente. Voltou, avançou de novo. Levantou a perna e mijou numa caixa de correio. Ainda era cedo e o sol batia quente na nuca de Judy. Seu punho agarrava a ponta da chave de roda onde ficava o encaixe, e ele prendia a barra de metal com a parte interna de seu antebraço, tentando esconder a chave ao lado do corpo. Atrás dele, uma porta de carro bateu. Bom passou decidida. Logo, Mary Beth estava ao seu lado, sem fôlego, num passo acelerado para se manter emparelhada com ele. Judy, e se apenas tentássemos falar com ela? Talvez possamos persuadi-la a nos ajudar voluntariamente. Podemos dizer que você nunca quis magoar a Anna. Nunca quis que ela se matasse. Anna não se matou, e a irmã dela sabe muito bem. Não é disso que se trata. Nunca foi. Judy olhou de relance para Mary Beth e viu que ela ficara alguns passos para trás e o contemplava com um ar infeliz e chocado. Nesta confusão sempre houve mais do que imaginamos a princípio. Não tenho tanta certeza de que sejamos os vilões da história. Ele subiu a estradinha de acesso, os cães nos seus calcanhares, um de cada lado, como um guarda de honra. Deu uma olhada para a frente da casa, para as janelas com cortinas de renda branca e sombras atrás. Não sabia se ela os estaria observando ou não. Logo entraram na escuridão da garagem, onde havia um conversível vermelho cereja de 2 portas estacionado num chão de cimento recentemente varrido. Ele encontrou a porta lateral da casa, pôs a mão na maçaneta, inclinou a cabeça e ficou parado ouvindo. Havia um rádio ligado. A voz mais tediosa do mundo dizia que as ações das grandes empresas estavam em baixa. O capital das empresas de ponta estavam em baixa e todo o aspecto da bolsa de fundos estava em baixa. De repente, escutou passos num ladrilho, bem do outro lado da porta.
e instintivamente deu um salto para trás. Mas era tarde. A porta estava se abrindo e Jessica McDermott Price vinha passando por ela. Jessica quase deu uma cabeçada em Judy. Não estava olhando. Tinha as chaves do carro numa das mãos e uma pequena bolsa colorida e espalhafatosa na outra. Quando ela ergueu os olhos, Judy agarrou à frente de sua blusa, juntando um punhado de tecido sedoso no pulso e empurrou-a para trás, porta adentro. Jéssica cambaleou, desequilibrando-se sobre os saltos. De repente, torceu um tornozelo, fazendo o pé sair de um dos sapatos. Soltou a bolsinha esquisita, que caiu entre os dois. Judy chutou-a para o lado e seguiu em frente, impelindo Jéssica pela lavanderia e avançando para a cozinha salpicada de sol, nos fundos da casa. Nesse momento, as pernas dela cederam. A blusa rasgou quando Jéssica começou a cair, os botões estourando e ricocheteando. Um deles acertou o olho esquerdo de Judy. Uma escura pontada de dor. O olho lacrimejou e ele piscou febrilmente para clareá-lo. Jéssica bateu com força contra a ilha no centro da cozinha e agarrou-se na beirada tentando se equilibrar. Pratos chacoalharam. De costas para a bancada da pia e encarando Judy, ela estendeu as mãos para trás e, sem olhar, agarrou um prato, quebrando-o na cabeça dele quando Judy partiu para cima dela. Judy não sentiu nada. Era um prato sujo, com crostas de torradas e restos de ovos mexidos que saíram voando. Ele estendeu o braço direito, deixou a chave de roda escorregar, agarrou a ponta de cima e, segurando-a como um porrete, atingiu Jéssica na rótula esquerda, logo abaixo da bainha da saia. Ela caiu, como se ambas as pernas tivessem sido puxadas. Quando Jéssica tentou se levantar, Agnes jogou-a de novo para baixo, subindo em cima dela e pressionando as patas contra seu peito. "Saia de cima dela", disse Mary Beth. Ela agarrou Agnes pela coleira e puxou-o para trás com tanta força que ele foi lançado longe num daqueles saltos mortais caninos um tanto ridículos, as patas se debatendo um instante no ar antes de conseguirem colocar-se novamente de pé. Agnes foi mais uma vez para cima de Jéssica, mas Mary Beth o segurou. Bom caminhou com um passo esquivo pelo aposento. Lançou um olhar nervoso de culpa para Jessica Price. Subiu em cacos de pratos e começou a farejar uma crosta de torrada. A voz zumbida no rádio, um aparelho de som portátil cor-de-rosa apoiado na bancada dizia: "Clubes de livros infantis andam fazendo muito sucesso entre os pais, que julgam a palavra escrita capaz de deixar os filhos protegidos do conteúdo sexual gratuito e da violência explícita que satura os videogames, programas de TV e filmes." A blusa de Jéssica estava rasgada até a cintura. Ela usava um sutiã rendado cor de pêssego que deixava as curvas no alto dos seios expostas. Os seios tremiam e ondulavam com sua respiração. Ela mostrou os dentes. Estava sorrindo. E eles estavam manchados de sangue. "Se veio me matar", disse ela, "saiba que não tenho medo de morrer. Meu pai está do outro lado para me receber de braços abertos. Aposto que está esperando ansiosamente este encontro", disse Judy. "Fiquei com a impressão de que você e ele eram muito próximos. Pelo menos até Ana ficar mais velha e ele começar a trepar com ela em vez de com você."